Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Mais uma vez é um prazer, uma alegria. Nós estamos aqui no canal do pastor Edivaldo Bueno para nós podermos juntos meditarmos na santa e gloriosa palavra de Deus, aqui nesse canal onde nós estamos estudando as lições bíblicas da escola dominical. Nós vamos comentar aqui a lição de número 7, do dia 17 de fevereiro de 2009. O tema: a tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. O textuário desta lição: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. 1 de João, capítulo 2, versículo 16. E a verdade prática, a tentação no sentido religioso é a atração ou sedução para a prática do mal, tendo por recompensa os prazeres ou lucros ilícitos. A leitura bíblica em classe, ela está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo 4, versículos 1 ao 11. É interessante que nessa leitura nós vamos ver exatamente sobre a tentação de Jesus. Jesus foi levado, a Bíblia vai dizer que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Espírito com letra maiúscula, tá? Então não foi Satanás quem levou Jesus para o deserto, mas ele foi levado pelo Espírito, o Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo. Só que lá no deserto ele foi tentado pelo diabo, não por Deus. Foi o diabo quem tentou Jesus. Então a tentação que Jesus sofreu teve como fundamento a pessoa de Satanás. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e lá ele foi tentado por Satanás ou pelo diabo, tá? Na introdução aí, nós estaremos vendo que há um certo paralelismo, tá, entre os 40 anos da peregrinação de Israel no deserto e os 40 dias e 40 noites em que o Senhor Jesus jejuou no lugar ermo, ou seja, no deserto, onde a Bíblia descreve. E a diferença é que Israel, nesses 40 anos que eles passaram no deserto, eles não foram aprovados. Essa é a grande diferença. Eles não passaram no teste, tá? Essa é a grande diferença. Enquanto Jesus, ele saiu vitorioso do deserto. Ele saiu vitorioso dessa tentação, tá? Então estaremos vendo aí a respeito da tentação. Qual a diferença, ou existe mesmo a diferença entre provação e tentação? Se existe diferença, aonde está a diferença? Qual é a diferença? Vamos estar vendo exatamente sobre isso. Não esqueça que ao fim da aula, curta aí o canal do pastor Edivaldo, muito importante a sua participação também, pode o seu comentário, muito importante para nós, então deixa aí o seu comentário. Pois bem, primeiro tópico vai dizer a tentação. Os termos tentação e tentar na Bíblia aplicam-se tanto no campo secular como no campo religioso. Muito importante nós frisarmos isso, tá? Porque a palavra tentação, tá? Na Bíblia nós vamos ver ela se abre tanto no sentido nosso relacionamento com Deus, tá? Quanto no sentido secular, ela se aplica nos dois sentidos, tá? Então nós vamos estar vendo aí, pegando como base, a provação de Refidim, tá? Quando nós analisamos o capítulo de número 17 do livro de Êxodo, lá no versículo 7, os irmãos vão ver que o povo de Israel, a Bíblia vai dizer que eles tentaram ao Senhor.
provocando-lhe a ira. Tá? E o nome que foi dado àquele lugar, Moisés diz, deu o nome de Massá e Meribá. Por quê? Porque Massá significa tentação e Meribá quer dizer contenda. Tá? Eles ali contenderam contra o Senhor, provocando-lhe a ira. Eles, naquela ocasião, eles reclamaram, porque Deus nos tirou do Egito, Ele nos trouxe aqui para morrermos aqui nesse deserto, não tem água. E Deus chamou Moisés e pediu que ele chamasse os anciãos, e ele foi lá e tocou na rocha, e a rocha jorrou água para eles. Mas Deus tratou com aquele povo ali. E por quê? Porque eles tentaram ao Senhor, provocando-lhe a ira. Tá? Então eles tentaram ao Senhor. Então, ali em Refidim, a palavra ali, a palavra tentar ao Senhor ali, ela tem um sentido de daquela pessoa que ela não creu em Deus. Ela deixou de confiar em Deus. Deus fez um pacto com Israel. Deus fez um pacto, uma aliança com eles. Deus, quando chamou essa nação, Deus fez um pacto, uma aliança com este povo, dizendo que cuidaria deles, dizendo que seria o seu Deus, dizendo que tirando eles do Egito, Deus estava cumprindo as suas promessas feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus, quando tira eles do Egito, está dizendo assim, olha, eu estou tirando vocês do sofrimento e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Uma terra de promessa, eu vou cumprir as minhas promessas, vocês serão abençoados, vocês serão prósperos, e etc, e etc. Só que, diante dessa situação, o povo de Israel, eles murmuram, e a pergunta que eles fazem, aqui no capítulo 17 do livro de Êxodo, quando o versículo de número 2 vai dizer que eles, então contendeu o povo com Moisés e disse, dai-nos água para beber. E Moisés lhes disse, por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. E ali, irmão, eles murmuraram, reclamaram, tá? Reclamaram contra Deus. O versículo de número 7 vai dizer, e chamou aquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Então essa expressão tentar ao Senhor implica que eles colocaram o Senhor na parede, contra a parede, dizendo, o Senhor vai cumprir a promessa ou não? Nós estamos duvidosos. Nós estamos duvidosos que o Senhor é capaz de cumprir o que o Senhor prometeu. Nós estamos duvidosos que Deus é capaz de fazer o que Ele falou. Tá? E isso provocou a ira do Senhor e Deus tratou com eles ali. Tá? Agora, outra questão importante é que diz aqui que a Septuaginta, os irmãos sabem o que é a Septuaginta, que é a tradução dos 70, né, quando eles, na verdade 72, que traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego, e quando fizeram essa transliteração, quando fizeram essa tradução do hebraico para o grego, do Antigo Testamento, a palavra usada para tentação é peirasmos, ou peirasmon, tá? Que tem também esse mesmo sentido, tá? Dá essa de tentação, ou instigação, ou sedução para o pecado. Então, a palavra tentação, no grego, ela foca algo que está tentando te seduzir, algo que está te instigando para o mal ou para o pecado. É por isso que Jesus, quando estava ensinando os seus discípulos a orarem, ele mesmo diz, olha, vocês devem orar para que o Pai livre vocês da tentação. Ele diz, não nos induza à tentação, mas livrai-nos do mal. Tá?
porque a palavra tentação quer dizer isso, uma instigação, uma sedução para o pecado. É algo que está te convidando para o mal. Tá? Outro texto interessante, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, que está citado aqui na lição, Mateus, no capítulo de número 26, vai mostrar também sobre esta questão da tentação, como algo que te seduz, que te instiga para o mal, para o pecado. 26 de Mateus, no versículo de número 41, vai dizer: vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Jesus diz, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então devemos vigiar e orar para não entrarmos em tentação. Então a tentação é algo que está sempre ali batendo na porta, nos convidando, nos instigando, tentando nos seduzir para o pecado. Então cabe aqui também alguns versículos que você pode acrescentar, que não constam aqui da lição, tá? Mas, por exemplo, Tiago, ele falou no seu capítulo 1, o versículo de número 13 e 14 da carta de Tiago, os irmãos vão ver que a tentação, Tiago diz lá, versículo de número 13, ninguém sendo tentado, diga, por Deus eu estou sendo tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então nós sabemos que a tentação, ela não parte de Deus. Por quê? Porque a tentação é um convite para o mal, é um convite para o pecado. Basta nós olharmos a tentação de Jesus, que teve como fundamento o próprio Satanás. Então a tentação é um convite para o mal, para o pecado. E Deus não pode ser atingido por este mal, ou pelo mal. Tá? E Deus a ninguém tenta. Deus não usa o mal como instrumento para acrescentar a nossa fé, para melhorar a nossa fé, para nos fazer crescer espiritualmente. Tá? A tentação, ela não vem de Deus. Tá? Então Deus a ninguém tenta. Ok? Mas o versículo de número 14 vai dizer, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, quando nós vemos Tiago dizendo que, aliás, no capítulo 1, Tiago vai dizer, olha, diferente da tentação, Tiago vai dizer, quando vocês forem provados, devem estar felizes. Porque ele diz aí, ó, meus irmãos, versículo 1, ou versículo 2, meus irmãos, têm de grande gozo quando passarem, ou quando caídos em várias provações. Várias provações. Algumas traduções vai aparecer tentações. Por quê? Porque no Novo Testamento, no grego, tanto tentação quanto provação, usa-se a mesma palavra, tá? Peirasmos, ou perasmon, tá? Usa-se a mesma palavra. Só que essa mesma palavra, ela pode estar dizendo a tentação como tem fonte em Satanás ou em nós mesmos. Por isso que Tiago diz aqui, cada um é tentado por sua própria concupiscência. Então a tentação, ela vem de nós mesmos, nós vamos estar vendo sobre isso um pouco mais à frente, como ela também pode vir de Satanás. Agora a provação é diferente, mas usa-se a mesma palavra. É por isso que algumas traduções vai dizer, vocês devem ser motivo de grande gozo quando caídos em várias tentações. Tá? Usa a mesma expressão lá, sabendo que a prova da vossa fé opera tá? A paciência. E no versículo de número 12 ele vai dizer o seguinte, bem-aventurado, ou seja, a palavra, vocês são muito felizes. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado. Em algumas traduções vai dizer aprovado. Porque é dessa forma que nós saímos da prova. Aprovado. Quando for provado, receberá a coroa da justiça. Então, provação é uma coisa, tentação é outra. A provação vem como uma dificuldade que vai colocar a nossa fé à prova. E quando
Pedro, ele vai escrever sobre isso. Se você quiser anotar aí, tá? Na carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 7, os irmãos vão ver que também, como Tiago 1, versículo 2 a 4, a aprovação vem para nos fazer crescer. Vem para que a nossa fé seja purificada, seja acrescentada. A tentação não, ela vem como um convite para o mal, um convite para o pecado, um convite para nos destruir. É por isso que Jesus diz, olha, vigiai e orai para não entrar em tentação. Jesus disse, na nossa oração, a oração lá, quando ele fala do Pai Nosso, ele diz lá que nós devemos orar pedindo ao Senhor, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação, mas livre no mal. Ou seja, nos dê força para resistirmos a esse convite para o mal, essa sedução, tá? Nos dê força para resistir à instigação para o mal. Tá? E quando eu disse aí que a tentação ela tem origem em nós mesmos, Tiago ele afirma isso, tá? Versículo de número 14, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tá? Então a tentação ela tem como fundamento nossos maus desejos, tá? Nossos próprios maus desejos, tá? Como também nós vamos ver na Bíblia aí que ela tem como fundamento o próprio diabo, o próprio Satanás. Tá? Vou pegar aqui algumas referências que vocês podem anotar aí, mostrando que a tentação ela pode ter como fundamento nós mesmos, nossos próprios maus desejos. Tá? Primeira de Timóteo, no capítulo 6, versículo de número 9, a primeira carta aí de Paulo a Timóteo, o capítulo 6, e o versículo 9, diz o versículo de número 9 aí, diz aí, mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laço, em várias tentações e em laço e em muitas concupiscências. Então essa tentação aqui, ela tem como fundamento nossos próprios desejos, nossos maus desejos, tá? A carta de Paulo a Timóteo, ela está mostrando isso. Outro texto, Gálatas, no capítulo 6, versículo de número 1, tá? Estou trazendo aqui para enriquecer a sua aula, diz lá, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Ou seja, devemos tomar cuidado com os nossos próprios desejos e sentimentos. Então a tentação, ela pode vir, tá, dos nossos próprios desejos maus. Tá? Então, existem pessoas que elas evitam olhar para certas coisas, por quê? Porque ela tem nela esse desejo para aquilo que ela está olhando. Então ela evita, para quê? Para evitar a tentação. Existem pessoas que evitam usar certos tipos de coisas, outras evitam ir a certos lugares, evitam assistir certo tipo de coisa. Por quê? Por causa da tentação. Que essa tentação, onde ela está fundamentada? Em nós mesmos, no nosso interior, interno. Tá? E a Bíblia também vai mostrar que a tentação, ela tem como fonte Satanás. Jesus foi tentado pelo diabo. A tentação de Jesus, ela tem como fonte o diabo. Tá? Na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, quando ele dá um ensino lá para os casados, no capítulo 7, versículo 5, ele vai dizer lá que quando o casal decide em comum acordo, os dois sentam, meu amor, vamos então nos consagrar, vamos dedicar um tempo à oração. Então, nesse período, nós vamos estar separados dos nossos desejos mais íntimos, nossas relações sexuais e tal. Então, eles decidem de comum acordo, os dois decidem isso. Então, eles vão lá, naquele período, se dedicam. Mas Paulo diz, olha, só que é o seguinte, vocês não devem permanecer muito tempo assim.
Quando acabar, vocês devem se juntar novamente e gozarem a vida junto como casal, porque isso é permitido e abençoado por Deus para o casal, para o casal. Então, fazendo isso, vocês vão estar evitando que Satanás vos tente nessa incontinência. Tá? Satanás vos tente nessa incontinência. Tá? Então, vejam, notem bem isso, que infelizmente a gente vê muitos casais que caem em pecado, o cônjuge trai o outro cônjuge, aquela coisa toda. Por quê? Porque não, ele cedeu à tentação. E muitas vezes a tentação veio justamente por conta desse tempo prolongado e desse afastamento não combinado entre ambas as partes. Então entrou ali a tentação de Satanás e a pessoa acabou cedendo a essa tentação. Tá? Isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Aí, a seguir, Paulo fala sobre isso. Tá? Outro texto, na sua carta aos Efésios, no capítulo de número 4, Paulo ele fala também da tentação, tendo como fonte o inimigo. O versículo de número 26 diz o texto: irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira. E versículo 27, não deis lugar ao diabo. Ou seja, o diabo vai estar lá soprando. O diabo vai estar lá oferecendo, o diabo vai estar lá tentando seduzir. Aliás, a Bíblia já chama o diabo de o tentador. Então, há muitas tentações têm como fonte o próprio Satanás. Tá? O próprio Satanás. Por isso devemos, conforme diz o texto aqui, orar e vigiar para nós não cairmos em tentação. Tá? Então, na lição aí, vai mostrar a experiência de Massá e Meribá. Tá? Por quê? Porque elas servem como paradigmas, ou elas servem, a forma como Deus tratou ali, aquela situação ali em Massá e Meribá, tá? Lá em Refidim, aquilo ali serve como paradigma, serve como modelo. Tá? Porque a Bíblia vai dizer isso, e aqui consta na lição alguns textos que vão mostrar isso, tá? Que aquilo se viu como paradigma. A partir daquela situação, ela é citada em vários textos na Bíblia, por exemplo, o Salmo 95, versículo 8 e 9, o Salmo 78, tá? Versículo 41, os irmãos lêem o versículo 40 também, aí, acrescentando o versículo 40, os irmãos vão ver o quanto isso é importante. No próprio Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, no dia do concílio lá, no dia do concílio, aqueles irmãos, quando o apóstolo Tiago está falando lá, nós não devemos tentar a Deus lá, colocando aqueles irmãos, colocando nos irmãos da igreja primitiva, os irmãos que eram os gentios, colocando sobre eles um fardo que nem eles mesmos conseguiam suportar. Fazendo isso, eles estavam tentando a Deus. Eles estavam dizendo, olha, vocês acham que Deus não é suficiente para a salvação deles? Você acha que Deus não é suficiente para... Porque nós estamos acrescentando coisas para a salvação? Não, a morte de Jesus é suficiente. E tudo aquilo que nós acrescentamos à salvação, à confissão em Cristo que esses irmãos tiveram, nós estamos tentando a Deus. Nós estamos dizendo para Deus como os judeus, como os nossos antepassados disseram lá atrás, olha, está Deus no meio de nós ou não? Ou seja, será que Deus é capaz de fazer o que Ele prometeu? Será que Deus é suficiente para a salvação? É isso que Atos 15, versículo de número 9 e 10, nós vamos entender. Tá? Nós devemos tentar a Deus, ou seja, achar que Deus não é capaz de salvar. Tá? Então, vejam bem, quando nós lemos esse episódio, nós vimos aqui um paradigma. Então, da forma como Deus tratou, a forma como Deus agiu lá, serve de exemplo para nós também. Tanto é que isso é citado na Bíblia, em vários textos. Tá? Então, ao questionar aí a Deus, a sua fidelidade no pacto, tá? Eles estavam aí duvidando da sua autoridade. Agora, é interessante aqui que nós temos um texto da carta
aos Hebreus, no capítulo de número 3, versículo de número 5, que é a pena nós aqui lembrarmos esse versículo, capítulo 3 da carta aos Hebreus, diz o texto no versículo de número 5, e na verdade o Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Vejam bem, o capítulo 3 vai mostrar que Jesus é superior a Moisés. Moisés era servo, Jesus, filho. O filho está acima do mordomo, do servo. Tá? E Moisés, como servo, ele foi fiel em toda a casa. Mas Jesus não, Jesus é superior, Jesus não é servo, Jesus é filho. E como filho, Jesus ele é superior. Mas o texto vai continuar na leitura aqui, diz no versículo 6, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Vale lembrar aqui que muitos questionam sobre a questão da salvação, se podemos perder ou não. Aliás, aqui nesses versículos também nós podemos entender aqui que nós devemos, uma vez que nós confessamos, tá, a Cristo, conforme Romanos lá no capítulo 9, né, nós confessamos, no capítulo 10 também de Romanos, tá, nós confessamos a Cristo, publicamente nós confessamos, então nós devemos reter, nós devemos segurar firme essa confissão até o fim. Até o fim. Tá? Então aqui está dizendo, e o versículo 7, portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação, como eles fizeram naquele dia. Tá? Naquele dia da provocação, no dia da tentação lá no deserto, eles provocaram a Deus, deixando de confiar que Deus era capaz de cumprir a sua parte na aliança. Tá? Então nós não devemos fazer isso, devemos segurar firme a nossa confissão, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Tá? Então nós não devemos desconfiar, não devemos deixar de crer, tá, nessa tão gloriosa salvação. E aí, nós entendemos que eles fizeram exatamente isso. Então, a forma como Deus tratou eles lá no deserto serve como paradigma, como modelo para nós entendermos que Deus não aceita quando nós o tentamos, quando nós deixamos de crer que Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Então vem como teste, tá? Porque a palavra peirasmo, ela quer dizer tentação, tá? Ou quer dizer também teste ou prova, tá? Prova. Então, ou uma experiência que vai nos colocar à prova, tá? Então, aquilo serviu de teste para eles. Deus os colocou à prova, tá? Para que, vejam bem, Deus quando nos põe à prova, ele não é que Ele não nos conhece, mas na provação Ele faz nós colocarmos para fora quem nós somos, tá? Quem nós somos. Então, faz com que a nossa fé sobressaia, tá? Então é muito interessante isso. Partindo para o segundo tópico aí, nós vamos ver sobre a tentação de Jesus, tá? A tentação de Jesus. Jesus foi levado ao deserto, nós lemos aí na leitura bíblica em classe, o versículo de número 1 vai dizer que ele foi levado pelo Espírito, volta a dizer Espírito com letra maiúscula, tá? O Espírito Santo. O deserto é um lugar onde os seres humanos percebem a grandeza de Deus e a fragilidade humana. É muito interessante isso, porque muitos de nós, muitas vezes, somos levados também para o deserto na nossa carreira espiritual, na nossa vida aqui na Terra. Muitas etapas nós passamos de provas. E a grande questão é que quando nós estamos no deserto, quando nós nos deparamos, porque o deserto, quando nós analisamos a questão geográfica, a questão climática, todas essas questões do deserto, nós vamos ver que o ser humano é muito frágil diante daquelas questões, diante daquela situação ali, o calor é enorme durante o dia, o frio durante a noite, não tem alimento, não tem onde você repousar, não existem árvores, enfim, é uma vida difícil. E é nesse momento que o homem ele vê o quanto ele precisa de Deus.
Porque ele vai olhar e ver que ele é frágil. Ali você pode estar com mala de dinheiro, mas a sua mala de dinheiro não vai te ajudar naquele momento ali. Tá? Então, é onde o homem ele precisa, neste momento, recorrer a Deus. Tá? Então, muitas vezes, quando nós passamos por desertos na nossa jornada, é justamente não porque Deus nos quer o mal, pelo contrário. Deus ele quer se revelar a nós de maneira especial, como aquele que cuida, aquele que zela, aquele que protege e aquele que nos dá vitória. Tá? Mas a provação ela tem essa finalidade. Ela tem essa finalidade. Tá? Então, lá no deserto, quando Jesus estava no deserto, ele foi tentado por Satanás, tá? Ele foi tentado por Satanás. A Bíblia vai dizer que Jesus ele foi para o deserto e lá ele jejuou 40 dias e 40 noites. Lembra que nós falamos sobre o paralelismo entre o jejum de Jesus e a jornada de Israel lá no deserto, foram 40 anos, tá? E esse jejum ele é algo sobrenatural. Haja vista que a própria leitura bíblica em classe vai falar sobre isso. E agora, Lucas ele registra, tá, sobre esse jejum 40 dias e 40 noites. Tá? É interessante que, porque no capítulo 4 lá de Lucas, tá, versículo de número 2, vai falar sobre isso. E quem era Lucas? Lucas era médico. E é muito interessante quando você vê uma pessoa que não tem conhecimento de causa, que não sabe do que está falando, dizer alguma coisa. Mas aqui nós estamos vendo um médico, porque a medicina ela afirma que é impossível. Quando o homem passa mais de 3 dias sem comer e sem beber, já começa a causar algum dano físico, biológico àquele corpo. Tá? E agora que nós estamos vendo aqui é um médico dizendo, olha, ele ficou 40 dias e 40 noites, sem beber e sem comer. Sem beber e sem comer. É um médico que está dizendo isso aqui, mas um médico crente, que crê no poder sobrenatural de Deus. Por quê? Porque esse jejum só é possível quando existe uma ação direta de Deus. Tá? Então, e somente 3 pessoas na Bíblia fizeram esse jejum. Tá? São casos especiais, não é doutrina, são casos específicos. Tá? Então, não é doutrina. Então, um crente, ele não deve jejuar dessa forma, 40 dias, vou jejuar como Jesus jejuou. Não. Só algo específico aconteceu. Então, durante toda a história bíblica, nós vamos ver 3 pessoas que fizeram isso. Por quê? Porque é algo específico, é algo que Deus quis que acontecesse. E Deus foi lá e agiu, Deus agiu nesse caso. Tá? Então, o caso aí que nós vemos na Bíblia, no caso de Jesus, tá? Nós vamos ver também que Moisés ele jejuou 40 dias e 40 noites. Aliás, como nós sempre falamos que Moisés jejuou 40 dias e 40 noites, né? Sempre falamos assim. Mas quando nós lemos Deuteronômio, vale a pena nós lembrarmos aqui, porque está citado aqui o texto de Deuteronômio no capítulo 9, e Moisés, quando ele foi para o monte, tá? E lá no monte ele recebeu as tábuas da lei, e Moisés ele estava lá no Monte Horebe, né? E o povo, diz a Bíblia que o povo eles folgaram lá, começaram Moisés não vai voltar mais. E Arão juntou lá todos as ouros, tudo que eles tinham lá e fez o bezerro de ouro. Quando Moisés desceu com as tábuas da lei, eles estavam lá, dançando e cultuando aquele bezerro, e Moisés se irou e quebrou as tábuas da lei. Tá? Então, isso consta na Bíblia, tá? Aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 9, e interessante que o versículo de número 9 aqui vai dizer que subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e nem água bebi. Moisés está falando isso aqui. Quando ele subiu, e lá ele ficou lá, 40 dias e 40 noites.
ele desceu, encontra essa situação. Tá? Quando ele chega lá, encontra essa situação, diz o versículo de número 18 aí, ou versículo 17, diz: então peguei das tábuas e arrojei das minhas mãos e as quebrei diante dos vossos olhos. Quando ele viu o povo, depois de ele ter jejuado 40 dias, 40 noites, desceu com a tábua, ali da aliança de Deus com eles. Então ele quebrou. E me lancei perante o Senhor, versículo 18, como antes. Olha essa expressão aí. Me lancei perante o Senhor como antes. Lembra dos 40 dias, 40 noites que ele tinha jejuado? Ele diz, olha, agora eu, diante da situação, depois de eu ter quebrado as tábuas da lei, me lancei perante o Senhor como antes, 40 dias e 40 noites. Normalmente, nós falamos que Moisés jejuou 40 dias e 40 noites, mas ele fez isso 2 vezes. 2 vezes, é o que a Bíblia está dizendo. Tá? Então, outro caso especial aí é o caso de Elias, quando foi para o deserto. Tá? E a Bíblia vai dizer que Elias, ele se alimentou e quando o anjo apareceu ali, diz, come, bebe, e a Bíblia vai dizer que ele ficou 40 dias na força daquele alimento e 40 noites, tá? Sem comer e sem beber. Então, o jejum de Jesus, ali no deserto, ele jejuou 40 dias e 40 noites, sem comer, Lucas vai dizer, e sem beber. Tá? É lógico que nós estamos falando aqui de algo que abster-se completamente, porque jejum quer dizer abster-se de alimentação, e esse foi o jejum de Jesus, tá? No sentido literal. Alguém pode pensar isso, é só fictício. Não, é literal. O próprio Lucas, como médico, atesta isso. Tá? Só que nós estamos vendo aqui algo sobrenatural. Tá? Porque o corpo humano, ele não aguenta, não suporta tudo isso sem beber e sem comer. É porque Deus estava com ele ali. Então, essa é uma prova, irmão, de que quando nós estamos passando por situações adversas, desde que nós estamos firmes, desde que nós não cedemos à tentação, Deus está conosco e Ele nos sustenta, né? Muito importante isso. Glória ao nome de Jesus. Então, a tentação de Jesus aconteceu dessa forma. Tá? Jesus ele foi tentado em 3 aspectos aí, o que nós vemos na Bíblia, tá? Não que foram só esses. Tá? A Bíblia vai dizer os últimos 3, mas foram 40 dias e 40 noites. Então, nesses 40 dias e 40 noites, Jesus foi tentado em vários aspectos. Tá? A Bíblia vai dizer na epístola dos Hebreus, na epístola aos Hebreus, no capítulo de número 4, versículo 15 lá, vai mostrar sobre isso, mas eu acho interessante nós lermos aqui, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 4, porque vai dizer aqui, o versículo de número, não somente o versículo 15, né? Não somente o versículo 15, mas também o versículo de número, vejam bem, quando ele diz lá, que nós devemos, visto que temos, versículo de número 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Eu havia dito isso antes, mais uma vez. Tá? E ele diz lá, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado. Tá? Então, humanamente falando, tá? Jesus foi tentado em todos os aspectos. Então, nesses 40 dias e 40 noites, Satanás esteve ali tentando a Jesus em todos os aspectos que nós possamos imaginar. Os 3 últimos estão citados aqui, tá? Mas não quer dizer que são só eles, só estes. Tá? Alguém pensa, mas Jesus foi tentado no campo amoroso? Claro que foi. Jesus foi tentado na questão de poder cometer algum pecado de ordem sexual? Claro que foi. Em tudo, a Bíblia vai dizer, só com uma diferença entre ele e nós, entre ele e todos os demais sumos sacerdotes, que ele foi sem pecado. Por isso que o sacrifício de Jesus não foi por ele próprio, foi por nós. Tá?
porque por ele não precisou fazer sacrifício, tá? Como os demais, mas por nós. Tá? Então, nesses últimos 3 aí, aspectos da tentação de Jesus aí, vai mostrar, primeira coisa, Satanás diz, olha, se tu és o filho de Deus, Satanás está dizendo assim, olha, será que você é filho de Deus mesmo? Estava tentando ele sobre isso, colocando em xeque a sua filiação. Tá? Satanás estava tentando a Jesus ali, dizendo, será que você é o filho de Deus mesmo? E se você é o filho de Deus, se você é o verbo, se você se há deidade em ti, tá? Então Satanás está dizendo, se tu és o filho de Deus, então faz o seguinte, tá? Faz o seguinte, então você é poderoso se você é filho de Deus. E se você é poderoso, então mostre aí o seu poder. Transforma essas pedras em pão. Muitas vezes, a tentação de Jesus serve para nós entendermos que Satanás, ele trabalha em cima daquilo que ele conhece de nós mesmos. Satanás sabia que Jesus era o Filho de Deus. Tá? E a tentação dele foi em cima disso. Tá? Como a tentação de Satanás, ele nos conhece, ele sabe de muitas fraquezas nossas. E ele vai, ou de muitas habilidades também nossas, né? Então a tentação vai ser em cima daquilo que ele sabe de nós. Satanás sabia que Jesus é o Filho de Deus. E disse, se você é o Filho de Deus, você tem poder. Então transforma. Você está morrendo de fome, você está com muita fome, aí transforma essas pedras em pão, para você não ficar com fome. Tá? Outra questão, a segunda tentação aqui, o objetivo de Satanás é induzir o Senhor a tentar o Pai, persuadi-lo a um ato de vaidade. Ele mostra ali a santa cidade, a Jerusalém, tá? E diz, olha, se você levou até o pináculo do templo, né? Ele diz, olha a altura que você está. E a Bíblia diz que aos teus anjos, citou o Salmo 91, versículo 11 e 12, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Os anjos estão à sua disposição, você é Senhor. E nós aprendemos nas lições passadas que os anjos, eles obedecem à voz do Senhor. E aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, é só você pular. Os anjos virão e vão te pegar. Tá? Então vejam bem, ele estava tentando Jesus ali, nessa questão de Jesus tentar ao Pai. Entendeu? Tentar ao Pai. Tá? A persuadi-lo a um ato de vaidade. É um ato de vaidade. Muitas vezes, irmãos, nós caímos em tentações, em ciladas do inimigo por conta disso. Porque nos é oferecido situações que massageiam o nosso ego. E situações que vão isso vai me fazer estar acima de A, de B, isso vai me fazer aparecer, isso vai colocar meu nome em foco. Mas devemos estar atentos, porque muitas vezes ali nós estamos sendo tentados e cairemos numa cilada. Tá? Numa cilada. A nossa vaidade está sendo colocada em xeque ali. Tá? Estamos sendo tentados por nossa própria vaidade. A terceira tentação aí, tá? O último ataque consistia em induzir Jesus a se apoderar do domínio do mundo. Tá? Porque a Bíblia vai dizer que Satanás, ele é chamado de o Deus desse século, o príncipe deste mundo, entendeu? Mas não que ele seja o dono deste mundo. Tá? Haja vista que a Bíblia vai dizer no Salmo 24, tá? Os irmãos podem ler o Salmo 24, você pode ler o Salmo 148, onde a água, a terra, o ar, as nuvens, os céus que nós estamos vendo aqui, essa atmosfera, tá? Os céus que estão acima dos céus, toda a criação está sendo convidada a adorar o Criador, aquele que fez todas as coisas. O Salmo 24 diz que os céus e a terra são obras das suas mãos, tá? Aquela coisa toda. Então, o mundo, tá? A terra, tudo que existe pertence a Deus, é de Deus. Deus é dono de tudo. Tá? Satanás não é dono disso aqui. Então ele estava tentando Jesus, olha, você é dono disso aqui. Entendeu? Só que se você prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso, tá? Te darei poder, te darei glória, te darei honra, tá? Nesse domínio de Satanás, nesse domínio de Satanás, no mundo, nesse sistema pecaminoso, tá? Onde impera o pecado, Satanás está dizendo, eu te darei domínio sobre tudo isso. Tá?
Mas Jesus, ele negou, Jesus, ele resistiu a esse convite para o mal. Tá? Então, que nós oremos a Deus, para que Deus nos guarde, tá? Na hora da tentação, para que Deus, nós vamos vigiar, porque nem toda oferta para te colocar lá em cima, ela vem de Deus. Às vezes você está sendo tentado para o mal. Então, vigiemos, tá? Vigiemos, analisemos bem. A Jesus foi oferecido coisas grandiosas, mas ele estava sendo tentado por Satanás. Vamos vigiar, tá? Então, na resposta de Jesus, nós vemos aí que os ataques diabólicos, o ataque diabólico nas áreas mais sensíveis do ser humano, tá? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tá? E nós devemos estar atentos a isso, porque os ataques do inimigo, eles vêm exatamente naquilo que vai mexer, vai abalar, aquilo que vai mexer com seus sentimentos, tá? Os seus desejos, os seus apetites, as realizações. Então, devemos vigiar, tá? Jesus citou aí 3 textos do Antigo Testamento, do Pentateuco, mostrando que pela palavra de Deus, tá? Nós vencemos as tentações, nós vencemos o mal. Então, irmãos, quando nós analisamos essa revista, nós entendemos que Deus, ele permite a aprovação. Deus, ele nos prova, Deus permite a aprovação para que a nossa fé, ela provada como ouro, ela saia purificada, nós cresçamos, tá? Assim como Abraão foi provado, assim como tantos outros foi provado e foram exaltados por Deus. Tá? A aprovação vem para nos fazer crescer, para nos melhorar. A tentação não, ela pode partir dos nossos próprios maus desejos, ela pode partir de Satanás, com a finalidade de nos fazer, de nos induzir para o mal, para o pecado. Por isso, a Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar, para não cairmos em tentação. Meus queridos, que Deus em Cristo te abençoe, você tenha uma ótima aula, que esse comentário aqui possa enriquecer a sua aula, possa te ajudar aí na sua aula e na sua vida espiritual também. Tá? Continue ligado aqui no canal do Pastor Edivaldo Bueno. É sempre um prazer, uma alegria poder me dirigir a você, a sua família, a sua igreja e etc. Tá? Deus te abençoe ricamente. A paz do Senhor Jesus.